Tem um monte de situações aí, né? E tem tanta lembrança boa, né? Eu fico pensando quando a gente está no mundo espiritual, que os espíritos lembram de muitas vidas, né? Deve ser muito nostálgico, né? Muitas infâncias, muitas mães, muitos pais, né? Dá, dá, gente, é muita informação. Realmente a maioria não consegue lembrar muita coisa por causa disso, né? A gente tem dificuldade de processar informação, né? Você pensa assim, a nossa mente é uma mente que, se a gente for analisar, ela é bem simplesinha. A gente não processa, não. Quando eu era criança, eu sonhava muito com umas coisas estranhas, formas, triângulos, Aí, e era uma sensação ruim. Aí esses dias eu tava no TikTok e tinha uma mesma pessoa falando sobre isso. aí, é pra você ver. Esse TikTok. Que loucura! Gente, vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Hoje nós vamos falar aqui da mediunidade dos efeitos físicos, né, incomuns, né? Então vamos aproveitar, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir que neste momento seu amor, sua paz possa nos envolver com as melhores sensações de amor, de tranquilidade, de esperança. Possamos, Senhor, entender, desenvolver valores, nos lembrar da nossa destinação e do nosso caminho maior, como a Ti. Abençoa aqueles que amamos, abençoa, Senhor, aqueles que precisamos aprender a amar. Envolve a nossa família, a nossa vida, a nossa caminhada, nas vibrações da Tua paz, e permite que possamos aproveitar este tempo de estudo da melhor forma possível, em nome da luz, da paz e do carinho. Fica conosco mais uma vez, hoje e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, a gente está aqui nessa mediunidade, a gente até tinha falado de fazer lá dentro, mas eu ia ver que quantas pessoas que iam chegar, mas agora para ir lá fica até complicado. A gente está na parte das manifestações diferentes, Existem várias manifestações mediúnicas que a gente não tem muita familiaridade, Inclusive tem algumas aqui, que nem estão no livro, Eu até lembrei aqui uma famosa, que são as mediunidades de escrita direta, Antigamente tinha uma, não é que antigamente tinha, O Kardec ouviu falar, mas eu nunca vi, Era a mediunidade que o pessoal, deixava um papel, alguma coisa, e aí aparecia escrito, um texto, alguma coisa, uma fonte espiritual. Às vezes deixava em cima lá da mesa da reunião mediúnica, E aí, no final da reunião, eles abriam aquela folha de papel que estava dobrada, e aí aparecia lá um conteúdo, uma informação lá, Isso, a gente já falou disso, ele foi deixado de lado algum tempo atrás, porque era uma mediunidade muito suscetível à fraude, Então muita gente de má fé utilizava isso para poder criar fraude mediúnica, que é a escrita direta, o pessoal chama de pneumatografia. Tem uma outra muito famosa também, que o pessoal, que é a mediunidade do Moisés lá, das tábuas da lei lá, que escreve com fogo, na pedra, é psicopirografia. Psico, de psicografia, piro de fogo, grafia escrita, psicopirografia, que é escrita com fogo, que é aquela lá dos 10 mandamentos, lá que você vê no filme, lá que aparece, escrevendo lá os mandamentos na pedra, aquela coisa toda, Normalmente essa mediunidade também estava associada, é uma mediunidade de efeito físico, que o profeta Elias também tinha lá, o negócio de fazer descer fogo do céu, que é esse negócio lá do Antigo Testamento lá, fogo, queimar, consumir, e hoje em dia também não é muito comum, nunca ouvi falar, apesar de que a gente tem alguns efeitos mediúnicos que o pessoal chama de paranormal, que é o tal das pirocinese, que eles chamam, que o pessoal bota fogo nas coisas, Então, assim, eu até brinco, o pessoal que é da minha idade, assim, que viveu a década de 80 e década de 90, era muito comum passar no Jornal Nacional, assim, eles iam na casa da pessoa e estavam pegando fogo na casa da pessoa, as meninas, os meninos, era um trem muito estranho. Aí, corre lá, e o repórter ia lá filmando,
estava pegando fogo no guarda-roupa, estava pegando fogo pegava fogo espontaneamente na casa da pessoa, que é um efeito mediúnico em alguns casos, mas também, né, o que acontecia? Muitas vezes, quando o pessoal ia pesquisar sobre isso, a própria família da pessoa, para manter aquele vínculo de atenção, começava a forjar o negócio também, né? Porque enquanto aquilo estava acontecendo, a família ali era alvo de atenção, o pessoal ia lá, ganhava dinheiro com aquilo, né? Aí quando a tendência do negócio era meio que sumir, aí a família começava a criar aquilo, né? Aí perdia toda a credibilidade, o pessoal nunca teve, mas é uma coisa muito comum que tinha, né? Uma que eu já, outra também é a mediunidade das coisas que ficam caindo, fazem barulho, não sei se vocês já viram, né? Isso eu já tive oportunidade. Uma vez a gente foi fazer um culto do Evangelho no lar, né? Numa casa muito simples, e chegou um momento que a gente estava no meio do culto, começou a cair as panelas tudo da casa, assim, ó. A cozinha, a sala, era tudo junto, né? Então tinha uma madeira que ficava assim, cheia de panela. As panelas começaram a pular sozinhas, assim, caía tudo. Caía mesmo, foi com a bagulheira no chão lá. Aí a dona da casa falou: não, isso sempre acontece quando eu começo a rezar aqui. Aí eu nunca tinha visto, já tinha lido sobre aquela coisa toda, né? Mas eu tinha uns 19 anos na época, né? Fiquei assim, nossa, que doido, né? Mas assim, é a única vez que eu vi um fenômeno desse, assim, também, né? Então é um tipo de mediunidade também. As mediunidades de efeito físico, elas têm a tendência de desaparecer por duas coisas, né? Primeiro é aquilo que o pessoal chama da poder da descrença, né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Sabe o que é o poder da descrença? É o seguinte: segundo a espiritualidade, tudo aquilo que a média das pessoas não acredita tem uma tendência de ser mais difícil de ocorrer, porque a mente das pessoas, o conjunto da mente das pessoas bloqueia aquilo. Por isso que muitos fenômenos mediúnicos que aconteceram lá no passado, hoje não repetem, porque o senso comum das pessoas fala assim: isso é impossível. É uma consciência coletiva, e isso é como se isso criasse uma barreira para a materialização de algumas coisas. Por exemplo, lá na época do Moisés, lá que ele fazia lá, né, aqueles efeitos lá dele lá de chover granizo, aqueles negócios lá, né? Então, por que aquilo acontecia mais? Porque as pessoas eram suscetíveis a acreditar que aquilo era possível. Então, a própria mente das pessoas, quando você tinha uma mente diretora, né, uma mente que dá, vamos dizer assim, a ideia principal daquilo, as pessoas concordavam com aquilo mentalmente, inconscientemente, e aí os fenômenos aconteciam mais. Os fenômenos de efeito físico, eles eram mais palpáveis, porque você ia num templo, né? E aí lá nos templos egípcios, né, tinha, né, o pessoal relata que as estátuas falavam com o pessoal. Tinha um efeito mediúnico lá, né? Você ia lá no templo lá, e aí a estátua da Ísis conversava com o povo. Mas aí você imagina, dentro do templo lá tinha 2.000 pessoas que acreditavam fervorosamente que aquilo ali era possível. Então, quando o sacerdote, ou quando alguém que tinha uma mediunidade, ele canalizava, é o mesmo efeito da transcomunicação. Nós vamos falar da transcomunicação, é a mesma coisa, só que em época diferente. Como a maioria do pessoal ali acreditava, o que acontecia? O sacerdote, ele canalizava a mediunidade dele na estátua, e a energia de todo mundo sustentava aquilo, favorecia para o efeito acontecer. Mesma coisa a questão da mediunidade do fogo lá. Hoje a gente via lá as meninas lá botando fogo no guarda-roupa, né? O Moisés fazia descer a coluna de fogo do céu. Por quê? Porque o Moisés tinha 10.000 pessoas lá do lado dele que acreditavam fervorosamente que aquilo era possível. Então a onda mental de todas aquelas pessoas fazia com que o efeito se multiplicasse muito, muito mesmo, né? Então isso tem um peso muito grande. Hoje nós vivemos num mundo que é muito cético. Por isso que a gente vai notar que muitas vezes as pessoas falam que quando elas viajam, não sei se vocês já ouviram falar, né? O pessoal viaja para a Índia, para esses lugares mais exóticos, eles veem coisas que eles falam assim: isso é inacreditável. Por que é inacreditável? Porque dentro daquele ambiente cultural ali, as pessoas têm uma abertura maior, e no nosso ambiente aqui não. Então você fazer lá um iogue lá no rio Ganges lá, né? Ele sentar lá em cima da água lá e ficar sentado na água é uma coisa. Levar esse iogue, fazer isso lá em Wall Street, lá no meio de Nova York, a chance é muito grande dele não conseguir. Por quê? Porque ali você tem uma energia ali, um pensamento, é igual ao plano espiritual, né? Então o plano espiritual o que é? É um reflexo das mentes que estão ali.
né? Por isso que à medida que a gente foi reencarnando, a gente muda de plano espiritual, né? Então um judeu, ele tinha lá o seio de Abraão, né? Que era lá uma concepção de uma esfera espiritual daquilo, né? O nórdico tinha o Valhalla, os gregos tinham o Elísio, os egípcios tinham lá os campos de junco lá, sei lá, né? do Amente. Então cada um, aquilo ali é uma construção mental, a mediunidade também, né? Então a mediunidade, por isso que hoje tem pouco efeito físico em comparação com o que tinha no passado, né? E outra coisa, a questão que é o primeiro aqui do estudo, que é a materialização de espírito, né? Então, materialização de espírito ele é recorrente na nossa história religiosa. Se você analisar todas as religiões, elas vão falar em algum momento de uma materialização de algum espírito desencarnado, né? Que eles vão dar um nome, né? Vai ser um Deus, vai ser um Veda, vai ser Jesus, vai ser um anjo, né? Então é farto, né? O material que documenta, né? Materialização de espírito, né? Vocês podem notar isso, né? Sem que haja uma reunião mediúnica para isso acontecer, né? Então antigamente você via lá falar, o anjo entrou na prisão e soltou o Pedro, né? Tá lá no Evangelho essa história, né? Ou seja, um espírito materializou, foi lá, abriu a porta da prisão e o Pedro saiu, né? Tá lá também a história lá do pessoal que conversava com os deuses lá, que materializava, o anjo que foi lá conversar com Abraão lá, né? Então assim, tinha muitas histórias sobre isso, né? O próprio Jesus que aparece no Pau de Tarso, né? Então assim, tem muitas histórias disso no passado, né? Tem a história do Lutero lá, do Martinho Lutero, que ele viu Santana, né? Tava tendo uma tempestade lá, ele viu o espírito e ele achou que era Santana, né? Mãe de Maria, que tinha salvado ele, por isso que ele virou padre, né? Que ele estava morrendo de medo lá, que estava tendo um monte de raio lá, e saiu correndo, os raios quase acertando nele, né? E aí ele viu uma santa, né? Ele viu um espírito de mulher, né? O pessoal fala até que como o Lutero é o Paulo, né? Eu não sei se você sabe, né? O Martinho Lutero é a reencarnação do Paulo, né? Que era a Abigail que apareceu para ele, mas dentro do conceito religioso dele encarnado, ele achou que era a santa, né? Da devoção da mãe dele, que era a Santana, né? E por isso que ele foi para a igreja, né? Depois ele foi lá e, né, fez tudo que ele fez da igreja lá, né? Quebrou o pau lá na igreja católica, né? Mas foi, né? Tentou, né? Então assim, voltando, né? Mas foi. Para vocês verem como é que o fenômeno, a materialização está muito presente. Na nossa época atual, materialização já é algo mais difícil, tá? Por quê? Por causa dessa questão da descrença, né? E porque normalmente os fenômenos de materialização aconteciam em reuniões mediúnicas fechadas. Mas a reunião mediúnica fechada para isso é uma reunião muito, muito difícil de se organizar. Mas muito mesmo, você tem que ter um médico do ectoplasma, né? E é outra manifestação mediúnica muito suscetível a ser fraudada, né? Então você tem lá os relatos, o pessoal fazia que eles faziam para não fraudar, eram os registros que eles faziam em cera, né? Então eu já fui numa reunião dessa, é muito legal. Você está na sala de reunião mediúnica e tem um fogão do lado com uma panela cheia de cera líquida, né? É para derreter a cera, né? E aí normalmente quando o espírito materializa, o que o espírito faz? Ele enfia a mão dentro da cera para poder fazer um molde da mão dele, né? Uma coisa que a gente não daria conta. Você imagina enfiar né? O negócio até fervendo lá, né? Aí o espírito saía, normalmente ele saía andando assim, né? E aí o espírito colocava a mão, colocava o pé, né? Para poder deixar uma marca, foi um jeito de eles provarem que tinha um espírito ali. E aí você via lá a mão, depois que secava, né? E o espírito, né? E ficava lá a mão, ficava lá, né? Coisa que, tipo assim, se você for tirar a mão, vai quebrar tudo, né? Mas, né? Então, quando o espírito desmaterializava, ficava lá a mão, o pé, né? Às vezes o rosto, né? Imagina jogar cera quente na cara, né? Então, assim, tinha isso, né? Então, esse tipo de reunião eu já assisti, de materialização de espírito, né? É bem interessante, eu vi uma vez só, né? Mas você fala assim, não, se existe mesmo, né? Né? Então assim, hoje em dia é muito mais difícil de fazer isso, por essa série de fatores, né? Porque é muito complicado uma reunião dessa, mas tem registro, né? E o objetivo da espiritualidade também vai mudando com o tempo, né? Então a gente tinha até aí a década de 80 uma questão muito grande que é convencer as pessoas daquilo que a gente acredita, né? Então via muita gente na casa espírita querendo ser convencida, o cara chegava aqui e falava assim, eu quero que você prove que existe espírito para mim. E aí que é espírito, ficava doido para provar para o cara, né? Tipo assim, né? Como se isso fosse uma coisa importante, né? Às vezes, aí o cara fazia a reunião, deixava a pessoa participar, depois o cara saía do mesmo dia que ele voltou e, né? A pessoa foi percebendo que isso não tinha muito sentido, é um desgaste muito grande
por uma coisa, né? Porque quem quer acreditar, gente, quem não quer acreditar, Jesus pode descer aqui, né? E ele vai falar que não é nada. Eu tenho um amigo meu que ele é médico, que ele tem uma mediunidade de evidência igual a minha. Ele vê os espíritos que eu vejo. Né? Ele fala que ele tem uma psicose. Ele toma um remédio. Ele fala comigo que ele tem um transtorno mental e que aquilo ali é esquizofrenia. Eu falei, mas quando eu vejo junto? Ele falou assim, não, existem marcadores científicos que dizem que a esquizofrenia de um pode ativar do outro. Ou seja, né, ele está vendo, ele dá algum sinal. Não, olha só como é que é. Olha o que a ciência que ele fala, né? Que, por exemplo, ele está vendo, aí ele tem sinais corporais que eu percebo inconscientemente, o jeito dele sentar, dele reagir, que ativa em mim a mesma visão que ele. Olha tudo para não acreditar. Eu falo, não, eu acho que é espírito mesmo. Eu falo, senão você é tão doido quanto eu. Né? E aí os espíritos falam com ele, conversam com ele toca remédio controlado lá, né? Por quê? Porque não acredita. Então, ou seja, ele vê espírito e não acredita. Jesus aparece para ele e fala, não, você é o Jesus da minha produção mental aqui, sai para lá, Jesus. Né? Então, assim, a crença, ela não está ligada muitas vezes. Esse é o meu surto, isso aí é surto, né? Não acredito simplesmente. Não, nem tanto. Eu já perguntei para os espíritos sobre isso, eles falaram que isso é uma mediunidade de conquista dele. Só, tipo assim, ele tem essa mediunidade na história dele. Só que ele não quer usar porque ele é ateu. Ele não acredita em nada. E na verdade, o Deus dele é a ciência. Entendeu? Então ele é fundamentalista científico, vamos dizer assim, né? Mesmo que você dê uma evidência para ele contrário que ele acredita, ele vai procurar dentro da ciência, mais ou menos o que o religioso faz, né? O religioso fanático, né? Você prova para ele que A mais B não é aquilo que ele está falando, mas ele procura lá, mas a Bíblia diz que a Bíblia está certa, né? O que o pessoal brinca lá, né? Eu fundamento, né, a minha crença naquilo que é a própria crença, né? Por que você acredita na Bíblia? Porque a Bíblia ele diz que eu tenho que acreditar nela. Tá, mas por que você acredita? Porque a Bíblia diz que eu tenho que acreditar. Tá, mas está girando. Não sei escrever outro papel aqui, né? Mas isso aí é o mesmo fundamento, né? Mas voltando aqui à questão da mediunidade, então essa questão não é determinante hoje do efeito físico, apesar de que, né? É muito interessante, mas é uma coisa que os espíritos falam pra gente que ainda está na mediunidade da manhã. Né? Eles falam que tem muitos fenômenos mediúnicos que hoje não tem, vamos dizer assim, não é que não tem espaço. A gente não tem, como é que a gente poderia dizer? A gente não tem estrutura social para lidar com eles, ou religiosa, ou moral, que um desses fenômenos é a premonição. A gente não tem, né, aplicação prática para o médium de premonição. Por quê? Porque a gente ainda tem a premonição como algo de desgraça, né? Então o médium que prevê alguma coisa, né, a pessoa que lá vê, tem uma visão, normalmente ele prevê uma coisa ruim, né? E aí é aquilo que os espíritos falam, o objetivo de uma previsão de uma coisa ruim é evitar que aquilo aconteça, que ao mesmo tempo invalida a previsão. Vocês concordam? Né? Então eu prevejo que quando eu chegar aqui no Francisco de Assis, alguém vai chegar aqui e vai me dar um tiro aqui na porta, né? Aí eu não venho no dia, quebrei a previsão, aí o cara fala, mas previsão não existe, não, mentira. Vocês estão entendendo? Então o objetivo da previsão é que ela não aconteça, né? Principalmente previsão negativa. E por que a gente só prevê coisa negativa? Porque a nossa onda mental é negativa, que a gente vibra mais no negativo, né? Então a gente pensa mais em coisas ruins, né? A gente valoriza mais o que é ruim do que o que é positivo. Então a gente precisa de ter um crescimento ainda, né? Essa mediunidade agora, que muita gente fala que eu tenho sonho, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, essa é uma mediunidade que, vamos dizer assim, ela está em semente ainda, né? E muitas vezes a gente não vai trabalhar ela nessa encarnação. Por quê? Porque nós ainda precisamos de uma série de aprimoramentos enquanto ser humano, pessoa, até a forma de a gente entender a religião, a fé, né? Para a gente poder lidar com esse tipo de percepção no futuro. Então nós ainda não estamos na hora dessa mediunidade. Nós temos, ela existe, né? Mas ainda não estamos na hora, né? Então assim, são fenômenos que a gente está trabalhando aos poucos, né? Então fala aqui pro pessoal aqui, ó, nós estamos estudando manifestações incomuns de efeitos físicos, tá, gente? Aqui ele está falando agora da mediunidade de transporte, que é outra mediunidade também que tem a ver com materialização, né? O que é a mediunidade de transporte? É quando os espíritos pegam algum objeto, né,
e tiram de um ambiente e levam para o outro, né? Que também é uma mediunidade também muito interessante, mas que era meio encarado como tipo brincadeira de circo, né? Ah, olha esse seu bolso aí, o que tem? Não, a sua carteira está aqui, ó. Entendeu? Ó, aqui eu peguei sua carteira, olha essa chave aqui, ó. Né? Então o pessoal lidava. Isso batia muito com essa questão de um show de mágica, né? Então, assim, e essa mediunidade normalmente ela tá pra gente hoje, ela estava associada com a mediunidade de materialização. Então era muito comum, numa reunião de materialização, enquanto o espírito materializava, né, a espiritualidade trazia objetos, tipo uma flor, né, que é uma das mediunidades mais complexas para a gente entender. Por quê? Né? O que aconteceu com aquele objeto? Eles mudaram a densidade do objeto? Né? Porque muitas vezes a explicação que os espíritos dão para Kardec é muito simplória. Para a época do Kardec, para a gente é mais ainda. Né? Porque eles falam assim, ó, o cara tinha uma flor lá no jardim, o espírito vai lá, pega a flor lá fora e traz a flor e ela aparece em cima da mesa, materializada. Como é que o espírito faz isso? Aí os espíritos falavam para o Kardec o seguinte, o espírito vai lá, envolve a flor com uma parte da energia dele e traz ela, né? E depois ele coloca aqui e ela aparece. Tá, mas como é que isso funciona? Né? Fisicamente falando, nós não sabemos, né? Então, assim, ele leva isso. E outra coisa, existem as materializações de coisas do plano espiritual. Um objeto que só existe no plano espiritual, que é materializado no plano físico, né? Tem uma história muito famosa, que é aquela lá da época do Kardec, tinha lá como é que é o nome daquele cara que ganhou até o prêmio Nobel, que era espírita? Meu Deus, William Crookes. William Crookes ganhou o prêmio Nobel lá, o negócio que inventou lá. Ele era espírita e ele tinha uma jovem que ele conhecia que materializava um espírito de uma moça chamada Kate King. Então a moça deitava, né, na cama, ele ia lá, né, e aí aparecia o espírito dessa moça, de uma outra pessoa, né, dessa Kate King. Ela materializava e aí ela ia e conversava com o William Crookes. E aí o que ele fazia? Ele fez um monte de experimento científico com ela. Ele levou uma balança, ele pesava ela, ele pesou para poder ver se não era fraude, né? Ele pesava a moça lá que era média e depois pesava a menina era mais pesada, né? Ou era mais, não, a menina era mais leve, ele fala assim, não tinha como ter fraude porque eu comecei a perder peso, né? Então a menina lá tinha um peso e o espírito tinha outro, né? Ele pegou um pedaço do cabelo da menina materializado, pegou um pedaço da roupa da menina, né? Cortava. Ela ia lá e ele tirava um pedaço do vestido dela e cortou um pedaço, colocou no tubo de ensaio lá, colocou o cabelo dela, para poder analisar hoje, né? Dentro, é claro, do século XIX, né, gente? Mas assim, ele levou aquilo, né? E é interessante que quando ele fez um trabalho com ela de anos, né? E isso valeu toda a credibilidade científica dele. Os cientistas falaram que ele pegou da cabeça, apesar de ele ter ganho um prêmio Nobel, né? Você ficou maluco, começou a mexer com esse trem, ficou maluco, né? E aí o que acontece? Conta que quando ele pegou um trem de Paris para uma outra cidade lá com esse material todo, o trem bateu, ele morreu no acidente do trem, que perdeu tudo, né? Mas ele foi um cientista que fez um estudo com essa questão de mediunidade, mas é uma coisa muito constrangedora também, porque amarrava a menina, pesava a menina sem roupa, né? Então tinha uma série de coisas lá, tudo de desconfiado que eles podiam fazer, né? Não até por causa dele, mas porque ele queria provar que o negócio existe, mas dentro daquele conceito da época, ele estava querendo provar para quem não queria nenhuma prova que ele desse. Ele podia, né, trazer o espírito lá que o pessoal não ia acreditar que é o espírito, ia inventar alguma coisa, histeria coletiva, né? Tem uma reunião muito interessante disso, né, que uma vez um amigo do Kardec, que era um príncipe acho que era Bélgica, um cara poderoso lá. O que ele fez? Ele pegou um cara que fazia umas sessões de levitação e levou e juntou os cientistas do país dele tudo lá para poder provar para os caras que existiam. Ele obrigou os caras aí, falou, os caras, eu não quero não, você vai porque eu estou mandando. Juntou aqui tanto de cientista, botou na sala e fez o cara fazer os fenômenos dele lá. Ele flutuava, subia no teto, tinha uns negócios assim, né? Hoje não existe isso, né? Imagina você tá aqui, né? E aí o que aconteceu? Né? E ele fez, o cara mostrou, né? E o Kardec falou assim, vai dar certo, né? E o que aconteceu? Todo mundo viu o fenômeno, todo mundo experimentou, todo mundo testou lá. Aí ele saiu, o cientista passou uma semana, os caras fizeram artigo falando que eles tinham tomado algum tipo a bebida estava batizada com alguma coisa.
e que eles tinham tido um surto de histeria coletiva por causa disso. Porque tinha uma bebida exótica lá que o cara trouxe até da América do Sul lá e deu para eles. Olha só, eles caçaram um jeito, por quê? Porque eles não queriam acreditar. Né? Então, né, não tem muito o que fazer. Mas essa mediunidade de transporte também ela é bem interessante, né? Por quê? Porque ela abre muitos aspectos aí para o futuro também. É uma mediunidade que está no futuro. Imagina se materializar alguma coisa do plano espiritual, do plano físico. Legal, né? Trazer alguma coisa lá do nosso lar. Né? Não tinha aquelas reuniões com algum cientista famoso do passado, que desenvolveu. Eu não lembro qual livro que eu vi isso, mas que tinha uma reunião que chamava, não sei se era Thomas Edison, um espírito desse, e reuniam para fazer uma pesquisa para desenvolver. O Thomas Edison está aqui, né? Ele que começou, é o que o Thomas Edison queria fazer uma máquina para conversar com os espíritos. Né? Não deu certo. Né? Pra você ver, né? O Thomas Edison é um cara de mente aberta, né? Mas assim, era esse mesmo, o Crookes, o William Crookes. Sempre confundo ele com o Tesla, porque o Tesla tinha umas ideias meio malucas, né? Confuso. Né? É uma materialização de espírito, né? Você está falando da imagem ou do santo mesmo? Pode ser a materialização de aquela história lá da Senhora Aparecida, né? Que eles acharam no Rio, né? Se bem que né, eles acharam no Rio e alguém jogou, né? Então, assim, mas é possível sim. Por quê? Porque o inconsciente das pessoas, né? Tem um poder muito grande. A gente não sabe como é que é E às vezes se a pessoa tem uma mediunidade, sei lá, né? Se ela tem uma mediunidade de efeito físico muito forte, ela consegue materializar as coisas, né? Tanto é que na Idade Média a Igreja Católica aceitava isso. Tinha lá o efeito, lá o fenômeno da multiplicação da relíquia, né? Acho que eu já contei isso para vocês, né? Que lá na época, na Idade Média, o Lutero morria de ódio disso, mas tinha, né? Eles falavam, não sei se tinha, mas a igreja falava, né? Que é o tal do negócio lá dos pedaços da cruz de Jesus, né? Dos pregos que atravessou o pulso de Jesus, né? Que só catalogado como original tinha mais de 1000, né? Mas foram 3, né? O Lutero ele criticava isso violentamente. Ele falava que se juntasse os pedaços da cruz de Jesus, ia fazer a Arca de Noé, tanto pedaço que tinha, né? Todo mundo tinha um pedaço da cruz de Jesus. Como é que pode? Juntasse os pedaços, todo mundo dava uma cruz, dava um navio, né? Do tamanho da Arca de Noé. Né? E aí a resposta dos sacerdotes para ele era o seguinte, que Deus era tão bom que as relíquias sagradas tinham o poder de se multiplicar para atender todos os fiéis, para a igreja poder vender para todo mundo. Então se você deixava lá, né, o prego de Jesus lá de noite, na hora que você ia lá de manhã tinha 15, porque ele multiplicava para você poder dar um para cada um, né? Mesma coisa da madeira, né? Mas o mais legal era o ovo do Espírito Santo. O ovo do Espírito Santo. Ué, o Espírito Santo não é uma pomba? Ovo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na pomba tinha uns ovinhos, eles vendiam o ovo do Espírito Santo. Ovo do Espírito Santo, leite da Virgem Maria. Na garrafinha vendia o leite da Virgem Maria, que também funcionava dessa forma, o leite materno da Virgem Maria. Alguém guardou lá, não sei porquê, né? Imagina. Né? Passou 1.300 anos, estava lá para o cara vender lá. Ou então materializou mesmo, o cara falava que a própria desceu, né? Tinha uma história que a Maria desceu e trouxe o vidrinho e deu para o padre lá para ele poder vender. Ué. Né? Então assim, gente, claro que isso aí já é né? Isso aí é um motivo do Lutero brigar com a Igreja Católica, tá, gente? Um dos motivos, né? Que ele horrorizava com isso, né? Então assim, isso já é o exagero do exagero, mas alguns fenômenos podem ser reais. Talvez o primeiro fenômeno tenha sido real. Talvez um objeto tenha sido real, né? E aí o pessoal superlativa aquilo ali, né? Até porque o objetivo da espiritualidade não é gastar energia com isso, né? Não imagina os espíritos de luz descendo para multiplicar os pregos que furaram Jesus, né? Para multiplicar a coroa de espinho e fazer ela virar 15, para todo mundo ter a sua coroa de espinho. Para quê? Né? Ainda mais 1.300 anos depois da morte de Jesus. Onde que eles foram achar esses negócios, né? Eles estão tentando desfazer essa coisa do martírio da nossa até hoje. Porque, exatamente, mas tem uma série de, né? Então isso tem muito a ver. Então assim, essa questão da crença, né? Isso existe em várias religiões, né? E isso também tem uma questão mediúnica associada, né? Muitos efeitos de crença são
materializações, às vezes, de substâncias do mundo espiritual ou da própria mente das pessoas. Elas sabem que tem uma capacidade que a gente não entende ainda muito bem. Na verdade, nós não entendemos isso. Então, para vocês perceberem como é que a mediunidade ela abrange uma série de questões que a gente nem sequer cogita quando a gente está na casa espírita. Esse tipo de estudo é só para a gente poder meio que abrir a asa do negócio e perceber que o voo é bem mais alto. Então, assim, é uma coisa bem interessante. A outra mediunidade que é muito falada é a mediunidade de cura. O que é o médium cura? O médium cura é aquele que é capaz de curar uma pessoa. Na época, antigamente, isso era estritamente falando na questão física, tá, gente? Fala meio de cura, Hoje, nessa época, no nosso século XXI, a gente entende cura a gente entende a doença de uma maneira bem diferente do que era no passado, A gente entendia a doença como alguma coisa física, física mesmo, que você está ali, um corte, um machucado, uma úlcera, uma coisa que era, Hoje a gente sabe que existem doenças que são mentais, morais, psicológicas, psicofísicas, Então a gente é muito mais amplo que isso, Então, assim, a mediunidade de cura aqui, quando a gente vai estudar, ele está referindo a cura mesmo do ponto de vista orgânico, do organismo da pessoa, Mas se a gente for analisar, quando Jesus curava as pessoas, Jesus fazia um processo de cura que era mental em primeiro lugar. Normalmente envolvia, como é que era a cura de Jesus? Ele envolvia ele conversar com a pessoa, apontar algumas situações na qual a pessoa tinha que modificar algum valor, Ele dava uma lição, E aí depois ele curava o físico da pessoa. E dependia da pessoa manter aquele processo de cura com ela, porque ela tinha que consolidar o processo de cura, Então Jesus conseguia, vamos dizer assim, resolver o corpo físico da pessoa, mas se aquela pessoa não modificasse a causa básica da doença dela, a doença voltava. Que é todo o processo de cura, E aqui, está falando que a mediunidade é de efeito físico, por quê? Porque a mediunidade de cura envolve transmissão de fluido físico da pessoa, Ou seja, você passa, ou um fluido animal, ou um fluido vegetal, ou mineral, Então sempre tem algum tipo de estrutura. Vamos lembrar lá que quando Jesus cura lá o cego de nascença, ele passa barro no olho do rapaz, barro misturado com a saliva dele, ou seja, ele usou alguma coisa ali, não fez aquilo porque ele achou legal. Nesse aqui eu vou passar barro, acordei de manhã, estou com vontade de passar barro na casa de alguém, não, Então o que dá para a gente entender que tinha algum tipo de elemento químico ali na própria saliva de Jesus, e na terra ali, no barro que ele usou ali, que favoreceriam o processo de cura física do rapaz, Mas o que como é que Jesus fez, isso já está um pouco além do nosso conhecimento, Então, assim, tem um texto muito interessante lá no livro Francisco de Assis, que fala que toda cura direta, que é aquela cura lá igual Jesus, fechou a ferida, regenerou o braço do cara, esse tipo de cura você tem que ter uma intervenção direta de Jesus para acontecer. Quando o Francisco de Assis curava alguém, Jesus tinha que ir lá e autorizar, sei lá como é que era, porque eles tinham uma sintonia, Mas por isso que essas curas não são tão famosas, Que é outra também que gera muitas vezes subjetividade, É o tal do cara que já chega querendo ser curado, Que eu tô com o meu dedo torto aqui, tô com a espinhela caída, Eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma coisa que não é, vamos dizer assim, cientificamente palpável, mas que cura, Que a gente brinca lá, a cura da igreja evangélica, com todo respeito, O cara chega lá e o cara levantou e andou, tá, mas ele tem toda a estrutura corporal dele normal para ele andar, por que ele não andava antes? Você tem um exame dele falando que ele não andava, ele tinha uma dificuldade ali, andou ali, deu 10 passos, você vai na casa dele, tá de cadeira de roda de novo, ele, entendeu? Ou o cara que tá falando que tá sentindo um peso, tá encurvado, ficou, mas ele não tem nada, Esse tipo de cura é muito comum, Que tem muita questão do pensamento, da vontade da pessoa, Outra coisa, igual eu brinco lá, pessoal, vai lá no CTI do hospital e levanta todo mundo, Chega lá no politraumatizado, lá que o cara lá foi atropelado lá por um caminhão, bota ele andando e rindo, pulando ali com os ferimentos tudo cicatrizado. Esse aí eu nunca vi, Até porque não que não seja possível, mas existe todo um processo por trás daquilo, Se fosse assim, a espiritualidade seria injusta, ela ia derrogar a lei, Então tem porquê.
a cura, né? Esse movimento de cura tem porquê, né? Hoje, por isso que a doutrina espírita trabalha cura, trabalha. Só que o que acontece? A gente pega a base. Qual que é a base? Tem que colocar o pensamento, cutuca vergonha aí para nós aí. Volta pro plano físico. Agora, vai lá beber água, levanta, que nem é hora de dormir não. Não pode não. Dormir na hora do estudo pode não. Senão fica acordado na hora da prática, né? Mas assim, é bem interessante isso, por quê? Porque é uma mediunidade muito interessante e que tem alguns médios de efeito físico que fazem, os famosos lá, os Dr. Fritz da vida, né? Lembra daquelas histórias lá que o cara vai lá no médium, lá o cara arranca um tumor das costas do cara e dá pra ele na mão, né? Isso é filmado, né? Uma vez eu vi isso na televisão, um médico foi lá visitar o cara, ele tinha um abscesso aqui, né? Aí ele tava passando assim, o médico foi lá, pegou uma faca de cozinha lá, enfiou no ombro dele, abriu, tirou o abscesso e entregou na mão dele. O médico levou aqui pra cá e falou, quê? Né? Tipo assim, nem anestesia deu no cara. Isso é um fenômeno mediúnico também, tá? Por que não é muito usado? Porque também é um fenômeno que... qual que é a essência daquilo? É muito legal, eu estou vendo que existe e tal, mas e aí? O que isso me faz uma pessoa melhor? Né? Então, isso existia muito, o pessoal que fiava a faca no olho dos outros, né? É muito comum isso, né? Hoje diminuiu bastante por causa da questão do exercício legal da medicina, que o pessoal está bem em cima, né? Mas você vai nos interior ainda acontece. O cara que corta os outros com estilete e tira lá e o cara não sente nada, vai pegar aí, né? Faz cirurgia nos outros, né? Aquilo ali chama muita atenção, mas aquilo ali não é uma prática espírita. Por quê? Porque aquilo ali você está tratando o corpo físico da pessoa, você não está curando a causa da doença, né? Zé Igor é o caso do Zé Igor. O Zé Igor fazia isso, né? Eu não sei se ele fazia fisicamente, mas o Zé Igor tinha uma mediunidade de efeito físico, né? Mas assim, ajudou muita gente, né? Então assim, a gente vai, isso tudo são fenômenos mediúnicos, tá? Mas aí é aquela coisa, ele ajudou, mas ele mudou o conceito das pessoas sobre a vida dela. Porque normalmente quando você faz um tipo de trabalho desse, você faz uma fila de gente querendo ajuda. Mas normalmente na hora que você resolveu o problema físico dela, ela volta para a vida dela do mesmo jeito que ela era antes, ou seja, aquilo ali. Então a tendência é que quando não há mudança, há retorno. Toda situação que eu não mudo, ela volta, né? Então a espiritualidade me ajuda aqui para me parar de beber, né? Para mim não ter cirrose. Eu continuo bebendo, a cirrose vai voltar, né? Então assim, são as coisas para a gente poder pensar, né? E tem a transcomunicação, que é a mesma questão lá das estátuas antigas, só o instrumento que é diferente, né? O Thomas Edison, que gostava da ideia, tem até um pessoal brasileiro que fazia, né? Que eles gravavam um sinal de rádio, né? E uma coisa que o pessoal percebeu que funciona, mas tem que ter um médium por perto para doar energia, né? Então assim, que o pessoal achava que a máquina fazia a comunicação, na verdade não, a máquina ela canaliza, né, a energia do médium. Então por isso que a máquina não importa tanto. O Thomas Edison, quando ele começou a pensar sobre isso, tá? E ele, na verdade, ele nunca fez nenhuma experiência sobre isso. Ele fez um conceitual sobre isso. Ele tinha um conceito disso, né? Porque ele estava naquela coisa lá das ondas elétricas, magnéticas, aquela coisa toda, né? Então ele imaginou que, né, que ele poderia canalizar, como ele canaliza a energia elétrica, uma onda de rádio, né, os espíritos encarnados. Mas ele realmente nunca fez nada disso. Foi uma coisa que ele começou, foi muito incipiente, ele abandonou aquilo porque, né, ele deve ter sentado lá, viu que não tinha como ele fazer, porque, né, que maquinário que ele ia criar para isso, né? Então foi uma ideia que ele teve, né? Então, quando a gente lê, parece que ele estudou 10 anos no negócio. Não, foi interessante isso, quem sabe um dia, né? E aí o que acontece? A questão não é criar uma máquina, a questão é que através de aparelhos eletrônicos, né, é possível entrar em contato com os espíritos, né? Normalmente, né, na época dele mais para frente era através de rádio, né? O pessoal começava a sintonizar naquelas estações de rádio ali, naquelas faixas que não tinha nenhuma estação, né? E normalmente o que eles faziam? Eles gravavam aquilo, diminuíam ou alteravam a velocidade da reprodução de som, e aí dava mensagens que eles conseguiam escutar. Ou então eles faziam com televisão. Essa da televisão eu já fiz. Quando eu era adolescente eu fiz com uns colegas meus. Você pegava a televisão,
uma câmera de vídeo, né, daquelas bem antigonas, né? Aí o que você fazia? Você colocava a televisão naqueles canais onde só tinha aquela chiadeira, sabe? Aqueles monte de coisa cinza lá, sabe aquilo? Aquela estática de televisão. Então o que você fazia? Você pegava, ligava a televisão e colocava uma câmera filmando aquilo. Tá? Você pegava a câmera e filmava aquela estática, só a estática, né? Focava bem para ficar só a estática, né? E filmava ali tipo 15 minutos. Depois você tirava a câmera, né? Tirava a fita de vídeo da câmera, umas fitão desse tamanho, não sei se vocês lembram, tinha umas fitas de vídeo, né? Parecia uma arma ninja, né? Se você tocasse na cabeça de alguém, né? Aí você colocava aquele negócio desse tamanho dentro do videocassete, e aí o que você fazia? Você reproduzia aquilo em câmera lenta, quadro a quadro. Aí você via imagem de pessoas, você via rosto dos outros. Eu não lembro muito bem não, mas várias pessoas. Você via assim, um homem com a mão no ombro da mulher, um homem segurando a faca, viu um monte de coisa, né? Que o pessoal, né? Aí eu gosto de dar sempre a explicação científica, né? O pessoal falava que é aquele que se chama de paraidolia, né? Paraidolia, que é a ideia que a gente tem de criar padrão em tudo que a gente enxerga. A gente vê lá a imagem do planeta lá, Marte, lá tem uma carga lá em Marte, né? A gente vê lá a mancha no vidro da parede, ó, a Maria ali, ó, né? Apareceu Maria, né? Mas não, era bem definido, dava para ver, dava para vocês notar, não tinha como ser uma... Não, então você pega uma aguinha para ela, alguém, gente, por favor. Tem um copo ali, ó. Ele vai melhorar. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Então, aqui, ó, copo ali, ó. Isso, faz uma massagem nela. Então vamos lá, nós vamos terminar já, né? Nós estamos terminando aqui. Então, gente, onde que nós estamos? A gente vai fazer a prece para a gente terminar, para a gente poder atender ela, tá bom? Nós vamos terminar aqui, pessoal. Semana que vem a gente continua falando das mediunidades, tá bom? Senhor Jesus, amigo e mestre, pedimos neste momento seu amparo, seu auxílio para todos nós que aqui estamos, aprendendo e estudando junto à mediunidade. Dá-nos, Senhor, entendimento, paz, harmonia. Permite que os bons espíritos possam estar entre nós, agindo, acalmando, protegendo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos terminar aqui. Até mais tarde para o pessoal que está aqui, né? Nós voltamos 5h30 com o nosso culto. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.